entregar nas mãos do Senhor mais uma aula, pedir a Deus para abençoar o estudo desta manhã. Amém? Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na Tua santa presença. Pedimos, Senhor, a Tua direção, que Teu Espírito possa estar, Senhor, conduzindo, nos dirigindo, Senhor, nos orientando nessa manhã, onde estaremos estudando a Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito, Senhor, que é o verdadeiro intérprete da Tua Palavra, venha estar conosco, venha estar nos conduzindo nessa manhã, abençoando o nosso estudo. Seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Nós aprendemos que orar significa conversar com Deus, tá? Muitas pessoas falam, eu não sei orar. Mas orar é simplesmente conversar. Entrar em comunhão com Deus, falar com Deus, entregar diante dele as nossas vidas, agradecer pelo dia que ele nos concedeu e colocar diante dele todas as nossas necessidades também, engrandecer o nome dele. Orar se resume nisso aí, clamar o nome dele, tá? É um diálogo, uma conversa com Deus. Aprendemos que orar não é rezar. Aquilo que a gente aprendeu de outras religiões, no catolicismo, por exemplo, que a oração não é uma reza, porque a reza são citações elaboradas por outras pessoas. E oração não deve ser repetitivo, aquela coisa elaborada, tem que vir do coração, onde a gente abre o coração, nós nos lançamos diante do Senhor, clamamos a Ele, apresentamos nossas vidas totalmente, nos derramamos na presença de Deus. Então orar não é rezar. Reza é uma coisa, oração é outra, tá? Entendeu aí, Mateus? Seja bem-vindo. Então, oração não é rezar, tá? Jesus ensinou para nós uma oração que é o Pai Nosso. Muita gente gosta de utilizar a oração do Pai Nosso. Seria pecado você, ao dormir, você fazer essa oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso seria uma coisa que a gente deve praticar? Minha opinião pessoal, eu acredito que não devemos. Não é isso que o Senhor deixou para nós. A oração do Pai Nosso é um modelo da oração que nós devemos fazer, tá? Nossa oração deve ser baseada com a oração do Senhor Jesus. Nós aprendemos isso na aula passada, tá? Aquele pedacinho que fala santificado seja o teu nome é uma coisa muito importante. O nome do Senhor tem que ser sempre glorificado, exaltado e santificado através de nossas vidas. Quando um crente ele dá um mau testemunho, ele não está santificando o nome do Senhor, ele está jogando o nome do Senhor na lama muitas vezes. É o que tem acontecido com pecados absurdos do povo de Deus, escândalos, né? Isso é santificar o nome do Senhor? Ao contrário, isso é sujar o nome do Senhor, denegrir o nome do Senhor, colocar em descrédito, profanar o nome do Senhor. É o que tem acontecido nesses últimos dias, tá? Então o Senhor espera do seu povo que venha santificar o nome do Senhor, tá? Então quando Jesus deixou essa oração do Pai Nosso, como falamos, é um modelo. Não adianta a gente ficar fazendo uma reza sem nenhum sentido. A gente fala porque está escrito, mas nem entendemos o que muitas vezes estamos falando ali, tá? Quando fala aquela parte, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos o nosso semelhante, né? Está falando que a gente deve, em nossas orações, a gente deve, se alguém nos magoou, a gente deve citar aquela pessoa e falar: Senhor, estou até magoado, mas
Tenha misericórdia de fulano, daquela pessoa. Salva ele. Liberta ele. Tira isso do meu coração, que eu não venha guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor. Que eu possa amá-lo. Porque o Senhor ensinou para amar os inimigos. Deu para entender que oração não é reza, que a oração que Jesus deixou de modelo não vai adiantar de nada, como diz o outro, né? A gente ficar repetindo, fazendo esse tipo de oração como, eu estou orando. Tem gente que tem esse sentimento, né? Não, já orei hoje, porque fez a oração do Pai Nosso. Não é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Deu para entender? Tá? Não é que, então eu pequei o tempo todo. Eu não vou dizer que você pecou. Que quando nós fizemos, cometemos um pecado de morte. Não é essa a ideia. É que nós não atingimos o alvo. Não é isso que o Senhor espera de nós, o seu povo, a sua igreja. Que a gente fique ali repetindo aquela oração. Isso se torna uma reza. Tá? Então a ideia não é rezar. A oração não é reza. Oração é um diálogo com Deus, é abrir o coração, é engrandecer o nome dele. Outro detalhe da oração que nós aprendemos: toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Amém? O acesso que nós temos até o Pai é Cristo, o caminho. Hebreus fala que entremos com toda ousadia, com inteira certeza de fé, pelo novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, 27 e diante fala sobre isso, não falha a memória. Hebreus 10, 19 em diante. Tá? Vamos ler essa passagem só para a gente lembrar? Isso, 10, 19. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós temos hoje, temos acesso direto ao Pai em nome de Jesus e podemos ter inteira certeza de fé. Tá? Antes, para uma pessoa chegar até Deus, tinha um sacerdote. Ninguém ia direto a Deus, o sacerdote que fazia esse contato entre Deus e o homem. Mas Jesus é o sumo sacerdote, foi citado aqui. Ele sim que nos leva ao Pai agora. Então a gente vai em nome de Jesus, sempre Jesus. Porque o homem, o ser humano, devido aos seus pecados, nós não temos condições de chegar até Deus. Seríamos fulminados pela santidade de Deus. E nós, pecadores, mas em Jesus nós temos acesso direto ao Pai. Aí a gente aprendeu no catolicismo que você pode chegar a Deus através de um santo medianeiro. Quem ouviu isso? Não é? Quem veio do catolicismo vem com essa doutrina. Não, você vai a Deus, então você clama por um santo fulano de tal. Ainda citam a comparação. Se você for falar com o presidente, você não tem que ir o deputado tal, né, até chegar lá, às vezes você nem chega. Ainda citam essa comparação. Mas não, a Bíblia, acabamos de ler, nós temos acesso direto ao Pai em nome de Jesus, amém? Pela obra de Cristo. Isso não é maravilhoso, gente? Nós somos pecadores, mas pela fé em Jesus nós temos acesso até o Pai. Senhor, eu pequei, eu falhei, mas em nome de Jesus o caminho está aberto. Me perdoa, toma minha vida. Olha que benção. Sempre que quisermos e acharmos necessário, a gente pode ir a Deus
através do nome de Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Então, falamos que orar não é rezar, é um diálogo com Deus, tá? Falamos algumas posições de oração. Oração de joelhos. Por que de joelhos? É importante. Dobrar os joelhos tem um significado de, quem lembra? Quebrantamento, gente, submissão. É uma expressão corporal. Infelizmente essa prática vai acabando. Muitos de nós não queremos. O ser humano já é rebelde de natureza. Engraçado que se prostra diante de tudo quanto for ídolo muitas vezes, mas na hora de se dobrar, se prostrar diante do Criador, o Senhor, ele tem resistência. Estou com vergonha, né? Às vezes chega na igreja, não dobra os joelhos, não dobra o joelho em casa para orar. Gente, isso não é que o Senhor não vá responder outro tipo de oração, não, mas é uma expressão muito importante para a vida do crente. Ele tem que ter esse hábito, se dobrar diante do Senhor, se quebrantar. Claro que não adianta dobrar o corpo e não dobrar o espírito, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Aí já é farisaísmo, hipocrisia. Os fariseus que tinham toda aquela aparência de espiritualidade, santidade, mas o coração mesmo estava longe. Então, dobrar os joelhos, não esqueça disso. Se estiver na tua casa, dobra seu joelho lá, ora. Agora, o crente nunca dobra o joelho para falar com Deus, gente. Tá? Então, são ensinamentos que devem fazer parte da nossa fé, nossa doutrina. Se prostrar diante do Senhor, a gente vai ver um monte de exemplos na Bíblia. O povo de Deus se prostrando, eles se dobravam, se humilhavam diante de Deus. Tá? E muitos povos de outras religiões são super doutrinados. Pessoal ali, aquela reverência total. Vai ver o pessoal budista, né? Vai ver o islamismo. O cara pode estar em qualquer lugar no mundo, na cidade, quando dá a hora dele, ele pega o tapetinho, bota no chão, dobra o joelho em direção a Meca, a cidade. O templo deles lá, como fala o templo deles? Mesquita. Mas eles dobram o joelho. Aí o povo de Deus não quer dobrar o joelho. Amém? Deu para entender? Vamos dobrar o joelho em casa, na igreja, e dê exemplo. Dê exemplo. Tem sempre alguém olhando. Tem um amigo, tem um colega, tem uma criança olhando para nós. Ele precisa aprender. O crente que não aprendeu a dobrar o joelho dificilmente será uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai ser cheio de Deus, vai ser usado por Deus. Se nem dobrar o joelho consegue, tá difícil, né? Amém? Mas não é que Deus só vai ouvir oração de joelho, não. Como falamos, é uma expressão de humildade, tá? E é por isso que a gente por isso que a gente ora de joelho. E na igreja, às vezes, se a igreja estiver lotada, não tem nem lugar para tirar o pé. Se tirou o pé, outro entrou no lugar. O pastor não vai botar não vai botar a igreja para dobrar o joelho, né? Não vai embolar tudo. Então, ora-se de pé mesmo. Então, oração de pé também é bem aceita. E tem um simbolismo de que você está numa batalha também. Tá? Ninguém vai batalhar, guerrear com o inimigo, todo mundo prostrado, né? O pessoal pega a arma e vai para cima dele, né? De pé e deitado. Tem algum problema orar deitado? É pecado de morte orar deitado. É uma blasfêmia. Não é, tá? Só que tem que ter cuidado, senão você vai se enquadrar no livro de Provérbios 22:6, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Cuidado, tá? Aí a Bíblia cita o exemplo de Ezequias, que estava
enfermo, recebeu a palavra ali do profeta, morrerás, mas ele virou o rosto para a parede, clamou a Deus, e o Senhor ouviu sua oração. Ele estava deitado. Tá? Então, pessoas idosas, pessoas enfermas, estou tão cansado, deitei na cama, vou orar deitado mesmo. É pecado? Não. Vamos também ser radicais, pronto. Mas o que não podemos é ter essa prática. Só quer orar deitado, irmão, é uma benção. Preguiçoso, gente boa, mas preguiçoso demais. Gente, também não dá. A gente temos também que nos doutrinar, tá? É bom que nós oremos, clamemos, depois vai dormir e continua deitado orando. Olha que benção. Pega no sono orando, falando com Deus, aí fica lindo, né? Amém? E aprendemos onde orar. Todo lugar a gente pode estar orando. O templo é um lugar que a gente tem a prática de orar. Em casa, no trabalho. E num trabalho, como que eu vou orar? Você está ali trabalhando, mas está ligado com Deus, está orando. Tira um minutinho, vai no banheiro. Ali mesmo você clama a Deus: Senhor, estou aqui, preciso de uma vitória. Quantos receberam vitória assim? Passa o dia em jejum e oração, mesmo no trabalho. O senhor está ali no volante dirigindo, está orando também, está ligado com Deus. Amém? Então você ora em particular, você ora em família, você ora em qualquer lugar. O importante é estar orando. E orar no monte é mais forte? Porque Jesus orava no monte. E agora? O importante é orar. O pessoal tem a prática de orar no monte. Nenhum problema orar no monte. É uma aventura. As pessoas... É uma motivação. Bora para o monte orar todo mundo. Aí vai, sai do conforto, né? Sobe aquele monte, vai para o meio da floresta, ele clama a Deus. Maravilha, não tem problema nenhum. Mas você não pode dizer que lá no monte é mais especial do que orar no templo. Quer lugar melhor para orar no templo, né? Orar na sua casa. Seu monte pode ser o seu quarto. Amém? Mas quando tem esse movimento assim, é legal. Você sai daquela coisa da normalidade e vai com uma turma boa orar. Lá você adora, você faz seu culto no monte. Quem já foi aqui para o monte? Você já foi também? Então, quem não foi, quando tiver uma chamada para o monte, vai ser uma experiência boa. Mas não é que o monte, ali Deus ouve, coração sobe direto, não falha uma, não tem nada a ver isso, tá? Não vai idolatrar o monte, pelo amor de Deus, tá? Mas cuidado que aqueles irmãos gostam de orar no monte do travesseiro. Aí começa a orar, aí já dorme ali mesmo, não ora nada, né? Cuidado. Vamos lá? E a gente falou que quando devemos orar? Quando? Como falamos, aprendemos, o tempo todo devemos estar em oração, né? Clamando a Deus. Mas depois de um dia de batalha, ou para iniciar o dia, deve-se orar ao levantar. Levantou, vai para o colégio, vai trabalhar? Senhor, abençoe meu dia, te glorifico, te adoro. Tu és o meu Senhor, meu Deus. Deus espera isso, isso é comunhão com Deus. Foi uma irmã que falou, ela é irmã Glória, irmã do pastor Valdeci. Tem crente que é igual cavalo, deita e levanta, nem fala nada com Deus. Não sei de onde ela tirou isso, será que cavalo fala? Mas porque nunca ora, nunca fala com Deus o dia inteiro, gente. Aí só vai fazer aquela oraçãozinha magra na igreja junto com os irmãos. Misericórdia. Precisamos ser doutrinados, novos hábitos, novos costumes. Somos de Deus, amém? A gente creu em Jesus, nós mergulhamos, descemos as águas do batismo.
Agora pertencemos ao Senhor, precisamos de novos hábitos. Em nome de Jesus, vamos aprender isso. Acordou pela manhã? Já acorda meio todo, já dobra o joelho. Ou achar melhor, não, levanta, vai lá, lava o seu rosto, volta, dobra o joelho, agradece a Deus. Senhor, muito obrigado. Toma o meu dia, abençoa minhas tarefas. Tudo que eu vou fazer eu entrego nas tuas mãos. Toma minha família. Enfim, põe na mão de Deus. Ao deitar, agradece o dia abençoado. Agradece pelo dia de vitória, pelos livramentos. Imagina, você enfrenta o trânsito, tantos acidentes, tantas coisas ruins acontecem. E você chegou na sua casa em segurança, encerrou o seu dia abençoado. Não tem que agradecer, tem que louvar a Deus. E coloca diante do Senhor também todas as suas causas, tá? Tantos motivos nós temos para orar: pelas almas, pela família, pela igreja, pelo pastor. Pensa que o pastor não precisa de oração, não? É o que mais precisa, porque é o alvo que o inimigo tem para derrubar. Quantos escândalos de bons pastores, homens que eram usados por Deus, de repente caiu, não tirando a responsabilidade, tá, da pessoa estar na presença de Deus, mas o inimigo inverte também, tá? E forte é o Senhor, o ser humano não é nada. Então o pastor precisa de oração. Vocês têm que sustentar na oração o pastor da igreja, tá? Então a gente tem sempre motivo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso significa vai viver orando assim? Não, você está ligado com Deus, tá? Você está fazendo suas atividades, está lavando a roupa, está fazendo comida, está trabalhando, seja qualquer outra atividade, está sempre puxando a sua mente para o Senhor, agradecendo a Deus. Então, guarda esse detalhe aí. E acho que a gente parou. Vitórias através da oração, tá? Pega a sua revistinha aí, a gente vai ler. Caramba, saí tão rápido do carro, esqueci a carteira hoje lá. Grava isso aí não, corta isso aí. Vamos lá. Vitórias através da oração. Número 1, nas tentações. Mateus 4 diz assim: Jesus só venceu as muitas tentações que enfrentou porque sempre viveu em oração. O diabo não lhe dava trégua, tentava o Filho de Deus noite e dia, mas foi derrotado pela comunhão de Cristo com o Pai Celestial. Até no Calvário, Satanás tentou convencer Jesus a descer da cruz, mas não conseguiu por causa do efeito da oração. Ele citou aqui Mateus 4, fala quando Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo lutou, mas Jesus venceu o diabo, tá? Porque ele era uma pessoa de oração, tá? E nas enfermidades, vamos lá, doenças incuráveis foram repreendidas pelo poder da oração. Até mortos ressuscitam quando a igreja ora, pois nada é impossível para Deus. Os apóstolos Pedro e João foram ao templo em Jerusalém orar. Na passagem pela porta chamada Formosa, depararam-se com o coxo de nascença. Este estendeu a mão e pediu-lhe uma esmola. Pedro então respondeu: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Isso só foi possível porque os apóstolos viviam em constante oração. Então, quem ora, busca a Deus, vai ter virtude, vai ter presença, vai ter unção de Deus. Eles viviam em oração. Deus usou aqueles homens para fazer milagres, tá? Essa igreja foi fundada, vimos milagres aqui, muitos milagres, graças a Deus. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E Ele quer usar a sua igreja. Se a igreja tiver prática de oração, Deus vai manifestar muito a presença dele, tá? Por isso, quando tiver campanha de oração na igreja, semana de oração, não fique de fora, tá? Venha para a oração e tenha a prática de orar. Ah, mas Deus vai usar só pessoas de idade. Não, se a gente for ver a história dos avivamentos, a maioria dos avivamentos começaram com jovens que se dedicavam em orar, e Deus enchia com o Espírito Santo, encheu com seu Espírito, moveu poderosamente, entendeu? Então, orar, para ver milagres, curas, oração, nas enfermidades, nas dificuldades. Paulo e 275 companheiros de viagem para Roma permaneceram 14 dias perdidos no mar Adriático, fustigados por uma tempestade interminável. O navio, açoitado pelas fortes ondas, não naufragou de imediato, porque o apóstolo estava entre os passageiros. Ele rogou a Deus em oração pelas vidas de seus companheiros. Em resposta, o anjo trouxe-lhe a seguinte mensagem: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele então reuniu todos os passageiros e tripulantes e declarou-lhes: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Na verdade, a embarcação foi destruída, mas todos os seus ocupantes se salvaram. Tremendo, né? Mas Paulo confiava, né? Deus apareceu, falou, meu irmão, pode confiar, coma todo mundo aí, mas ninguém vai se perder. Porque ele orava. A oração, portanto, é a chave da vitória. Todos os que enfrentaram grandes lutas, mas confiaram no poder de Deus, foram vitoriosos. Orar é um hábito que se adquire gradativamente. Todos que se prontificaram a orar ao Senhor tiveram no início a contrariedade da carne, mas a modificaram e disciplinaram-na a tal ponto que ficavam horas e horas de joelhos sem perceberem o tempo passar. Tornaram-se grandes pregadores e ganharam milhares de almas para Cristo. Venceram a todas as tentações e provações e agora aguardam no paraíso o momento de receberem um novo corpo para viverem eternamente com Jesus. Tchan! Glória a Deus! Amém? Então orar nas dificuldades. Olha, não tem esse nem aquele que não vai enfrentar uma dificuldade na sua vida, tá? Todos nós passamos por provações. Aquele momento que muitas vezes está tudo bem, tudo está normal, de repente vem uma tempestade na sua vida, tá? E agora o que fazer? Foge todas as nossas forças, nossas habilidades, sabedoria, nada disso pode fazer nada. E a única coisa que nos resta é orar. Glória a Deus, porque o povo de Deus ainda pode orar. E o ímpio não sabe o que vai fazer, entra em desespero, se suicida. Muitas vezes acontece isso. Dá um tiro no ouvido, toma veneno. Tá? Tem caso do sujeito matar a família toda. Ele toma veneno, dá veneno para a família e toma veneno, se mata, achando que é a solução. Tá? Mas o que o crente faz? Ele vai orar, vai buscar em Deus socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora das dificuldades. Nós podemos orar, não esqueça disso, amém? Então estamos encerrando essa parte. Diz assim: discipulado, você aceitou Jesus como Salvador, agora é um discípulo de Cristo, ou seja, aluno do Mestre dos Mestres. Conforme estudamos nessa lição, ele venceu todas as tentações porque viveu sempre em oração. Se você deseja alcançar muitas vitórias em sua vida, é hora de buscar a Deus. São tradicionais em todas as igrejas evangélicas
espalhadas pelo Brasil, os círculos de oração, as consagrações, as vigílias. Frequente-os assiduamente. Busque o batismo com o Espírito Santo, se ainda não é batizado, e os dons espirituais, e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Então, meu irmão, não tem caminho não. Crente tem que aprender a orar. Não tem como ser um crente sem orar. E principalmente um crente vitorioso. Tá? É uma prática, é uma necessidade. Agora, dizer, eu sou crente. Mas aprendeu a orar? E como se aprende a orar? Praticando. Frequentando reuniões de oração. Se lançando. Agora a pessoa nunca quer orar. Vai ficar de bobeira, olhando a banda passar, olhando as modas. Aí por isso que tem muitos problemas também na igreja. Ao invés de a pessoa estar ali buscando, orando, crescer espiritualmente, se torna sempre uma pessoa carnal, problemática, vê problema em todo mundo, fica um crente sem estrutura, porque ele não cresce espiritualmente. Qualquer vento que vem, ele já quer sair da igreja, entendeu? Agora não tem estrutura nenhuma. Então, pessoal, aprendam isso, orem. Como falou aqui o comentarista, é um hábito que precisa ser adquirido. No começo a gente tem resistência. Quando a pessoa vai para musculação, academia, no início não tem dificuldade, começa a dar corridinha, a língua vai lá embaixo, né? Começa a fazer os exercícios, ai, não aguento. Mas se a pessoa perseverar, insistir, logo ela, seu corpo físico começa a pegar resistência, seu nível atlético ali já começa, né, preparo físico já começa a melhorar, a pessoa se torna um atleta. Em poucos meses ela tem um crescimento absurdo, porque ela insistiu, ela praticou. Assim é a vida espiritual. Se a pessoa ela nunca quer orar, ela não quer ler Bíblia, ela não insiste, primeira dificuldade ela para, nunca ela vai desenvolver. Então, pessoa que não tem costume de orar, a mente dela vagueia, ela começa a orar, daqui a pouco ela está pensando em outra coisa, está lembrando dos amiguinhos, daqui a pouco está sonhando, ai meu Deus, aí perde o estímulo de orar. Então vou dar um segredinho para vocês, segredinho para quem está iniciando a vida cristã e precisa crescer em oração. Segredo, tá? Que só aprende na escola dominical. A orar, comece suas orações, tenha a prática de orar em voz alta. Dobrou o joelho lá no seu quarto, lá na sua cama, seja onde for, ore em voz alta, porque você vai ter mais controle da sua mente, não vai ficar vagueando, vai facilitar um pouco mais, tá? Senhor, estou aqui, você vai ter mais controle do raciocínio de oração. Se quiser, você projetou ele, pô, quero orar 10 minutos. Então, quando for orar, se você programou, presta atenção, poxa, eu preciso orar, Senhor, me ajuda. Vou tirar 10 minutos de oração, vou tirar 15 minutos, entendeu? Eu preciso conseguir orar 15 minutos. O cara não consegue orar 1 minuto, porque a mente dele vagueia. A moça não consegue orar 1 minuto, já foi a nocaute, tá? Porque a sua carne é mais forte, esbofeteou. Não consegue orar 1 minuto, a mente vagueia, tá? Ah, não consigo orar, né? Mas você quer orar, começar a aprender a orar, escreve ali algumas coisas que você quer orar, por exemplo, algum assunto, tema da oração. Vou orar por fulano, escreve lá, pela minha família. Vou orar pelo meu estudo, tá entendendo? Vou orar pelo pastor. Você está orando, mas você olha, Senhor, agora eu vou orar. Senhor, toma o pastor, ajuda ele, Jesus.
Guarda ele do mal, usa ele para a tua igreja, fortalece. Ele precisa, enche ele com o Espírito, entendeu? Você já está orando pelo pastor. Agora eu vou orar pelo meu colégio aqui, meu estudo. Senhor, estou com dificuldade, me dá força. Estou com dificuldade de concentração. Me ajuda nessa disciplina, Senhor. Abre minha mente. Você está orando, meu irmão. Você está colocando diante de Deus. Agora a pessoa não sabe nem como que vai falar. Gente, vamos começar a viver a realidade. Porque tem gente que parece que vive nas nuvens. É o crente girafa. Conhece o crente girafa? Conhece não? O corpo está aqui, mas a cabeça está nas nuvens, está longe a beça. Tá? Não pode, a gente não pode viver assim. Vai aonde todo mundo vai, faz porque todo mundo faz. Não, nós não somos massa de manobra, tá? E o diabo gosta de pegar a gente assim. Aquilo ali, cabeça de vento. Só questão de tempo para eu pegar ele, jogar ele na lama, entendeu? Aquela ali, não tem nada na cabeça. Só uma questão de tempo até eu conseguir pegar para mim. Então a gente não pode ser assim. A gente tem que ter metas. Temos que nos organizar. Não, vou ler pelo menos um salmo todo dia. Caramba, gente, 10 minutos. Dá para você meditar ali, ler um salmo, ler a Bíblia. Tá? Então, em nome de Jesus. Bora lá.